Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma lição em formato de ScreenCam. Eu sou o Alexander Francisco, professor da Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infinet. A nossa lição de hoje será fatiamento do layout. Geralmente usamos o fatiamento para recortar pedaços da imagem, do layout, e com esses pedaços podemos levar mais facilmente para o web, onde lá no HTML, CSS, sobretudo, conseguiremos fazer uma organização mais efetiva. Então, além do Photoshop poder ser usado para desenvolver um layout, também pode facilitar o trabalho de criação de código de marcação, de linguagem de marcação, e também de organização do layout já publicado. Portanto, notem que aqui nós temos ao lado, inclusive, um mecanismo de grades. Nós fizemos grades para facilitar o trabalho, dividindo as estruturas dentro de quantidades de grades equivalentes. Por exemplo, 4 colunas para cada parte do conteúdo do site, está aqui, e todas as colunas para a área de top do site. Bom, para facilitar eu vou tirar as grades para enxergarmos melhor o que vamos fazer em cada uma das áreas. Antes de criarmos, vou ligar aqui no menu Visualizar, Mostrar as guias inteligentes. Com elas a gente consegue fazer um alinhamento muito mais efetivo das ferramentas de fatiamento que virão. Então, deixemos ligado. Outra providência interessante é nas réguas do Photoshop, clicarmos com o botão direito para deixarmos a marcação em pixels, porque é a unidade de medida mais usada para trabalhos com sites ou vídeo. Bom, agora nós já podemos começar a entender quais ferramentas possibilitam o uso do fatiamento. E estas ferramentas estão aqui, ó. São as ferramentas de fatia e a ferramenta de seleção de fatia. Em inglês, fatia significa slice. Portanto, algumas pessoas também chamam esse processo de sliceamento do site. Vou usar aqui a fatia e trabalhar com o zoom para que nós possamos ver cada uma das partes que compõem esse site, não só pelo visual, como também pelas camadas que aqui se encontram. Nós temos as redes sociais, que é uma pastinha que mostra para a gente as 3 imagens, cada uma delas representando uma das redes sociais em questão. Nós temos também o logotipo, que é esta camada que aqui está. Depois nós temos a imagem que compõe o topo do site. É o que nós chamamos aqui de foto de topo, que é importante. Depois ainda nós temos o texto e outras partes componentes deste hot site, que seriam os desafios, o vídeo, que é esta parte aqui, e as funções de texto de Twitter, que estariam aqui representados por este box. Por fim, nós temos o rodapé, que ainda não está acabado. Bom, de qualquer maneira, você já viu as partes que compõem o site, inclusive divididas e organizadas aqui no painel de Layers. Agora, começando o fatiamento, nós temos que separar cada uma dessas partes importantes para levarmos para a web. Para isso, quanto mais fundos transparentes pudermos ter, melhor. Daí eu vou desligar a visualização de todas as partes abaixo, deixando só o que me interessa com a visualização ativa. Um atalho para isso é usarmos o Alt e darmos um clique na camada de interesse. Isso faz com que todas as outras camadas fiquem desativadas na visualização, facilitando o trabalho de slicear somente o que me interessa. Dar um zoom e agora podemos fazer o fatiamento. O fatiamento
é sempre o trabalho de selecionar áreas retangulares, como estamos vendo aqui, ó. Nós temos um retângulo e este retângulo é considerado o logotipo. Se eu der 2 cliques com esta ferramenta, eu posso inclusive já colocar algum nome para esta fatia que aqui se encontra. Vou colocar o nome, por exemplo, de logotipo. Ok. Agora vou voltar com a visualização dos outros elementos, já tendo feito uma das slices. Vou clicar agora com o Alt novamente no olhinho do logo, o que traz de volta todo o resto da imagem. Agora nós podemos fazer a mesma brincadeira com as redes sociais, mantendo, porém, o fundo transparente de cada uma delas. Por isso eu vou fazer a mesma coisa. Agora vemos já a fatia que foi recortada e vamos partir agora para recortarmos as redes sociais. Cada um dos ícones de redes sociais precisa se transformar em um botão nos códigos HTML. Portanto, para facilitarmos o recorte de cada um deles, basta que nós tiremos a visualização dos outros elementos, Alt, e clique no olho, para então selecionarmos os 3. Notem que os 3 estão grudados, eles poderiam ser facilmente selecionados como uma questão só e depois divididos por 3. Portanto, eu vou pegar a fatia, vou selecionar os 3 elementos juntos e agora vou dividi-los. A função de divisão é bem simples, basta que nós, com a ferramenta fatia ligada, venhamos aqui para trocar para a ferramenta seleção de fatia, que trabalha com a fatia que estamos selecionando. E agora é só marcarmos dividir para podermos escolher a função dividir verticalmente. E aqui basta que nós venhamos dividindo verticalmente e, como você notou, nós temos agora 3 fatias através da função dividir conseguida com a ferramenta seleção de fatia. Vou voltar para a ferramenta slice ou fatia normal. Agora vou voltar com a visualização de todos os elementos. Basta que nós possamos também ligar a visualização pelo clicar e arrastar, ativando as outras visualizações. E agora notem que nós já temos algumas fatias. A diferença básica entre estas fatias já criadas, essas azuis são as que o usuário criou. As fatias que o usuário criou, ou manuais também. E estas outras cinzas são interligadas entre elas, como nós podemos notar por esse pequeno símbolo de link. E elas são criadas automaticamente pelo Photoshop para ficar entre as que o usuário criou. Como o nosso interesse é trabalharmos, sobretudo, com a quantidade das camadas, das fatias que nós escolhemos, então não vamos nos importar tanto com as fatias automáticas por enquanto. Outra possibilidade interessante é já usarmos a própria camada como elemento que vai basear a nossa fatia, a fatia nova. Então, nós veremos aqui, ó, nesta placa de conheça nosso site, e vamos transformar isso aqui em uma nova fatia. Basta que nós estejamos na camada de interesse e venhamos no menu camada ou layer e peçamos nova fatia com base em camadas. O Photoshop analisará qual camada está ativa e com as dimensões ou limites da própria camada vai criar a fatia automaticamente. Então nós criamos aqui a fatia de número 12, que é exatamente o que está aparecendo aqui. Vamos fazer a mesma coisa com este outro pedaço do conteúdo que chama-se desafios atuais.
nós poderíamos usar a ferramenta fatia para clicar aqui e arrastarmos até esta área, mas nós preferiríamos fazer da forma que já aprendemos. Vamos clicar na camada desafios atuais, irmos lá no camada nova fatia com base em camadas. E ele criou mais uma fatia importante. Vamos parar por aqui para mostrarmos já o salvamento dessas fatias e como eles vão reagir. Para isso, para que os processos não sejam atrapalhados, eu vou tirar a visualização do elemento de fundo e do elemento de foto de topo, para que cada fatia fique com a visualização com seus pedaços transparentes normais. Para salvarmos isso para a web, como o próprio nome já está dizendo, basta que nós venhamos no menu Arquivo e escolhamos a função Salvar para web. E quando usamos o Salvar para web, esta janela já me mostra cada uma das fatias. Eu vou clicar em uma fatia automática, pedindo que ela se transforme em PNG 24, porque ela garante a transparência de toda a área do site. Vou clicar também na fatia que será o logotipo e observar que a melhor definição para ela pode ser PNG 24, o que garante essas áreas transparentes. Vou clicar duas vezes para botar o nome que nós já tínhamos colocado como logotipo. A próxima operação é só com a tecla espaço deslocarmos-nos até a área das fatias referentes às redes sociais. Vou clicar duas vezes nesta aqui para batizá-la de Face, nesta outra para chamar de TW e nesta outra para chamar de Google. Agora que estão devidamente batizadas, basta que eu selecione, pode ser com Shift clique em cada uma e elas são selecionadas juntas, e vou pedir para que elas sejam, por exemplo, GIF, ou também que sejam PNG 24. Ao escolhermos qualquer uma das funções aqui, nós vamos alterar suas configurações. Aqui embaixo, como nós só temos texto e área de cor, vou clicar, vou batizar como aviso e vou transformar esta imagem que representa a fatia selecionada em GIF. E no GIF nós podemos escolher inclusive qual é a qualidade de cor que o GIF vai ter. Notem que em alguns casos, quando nós reduzimos a quantidade de cores, nós também podemos reduzir o tamanho ou o tamanho da imagem resultante, o que implicará em mais rapidez para ser carregada. Neste caso, só tem 1 KB, eu nem vou me importar tanto. E agora, a última imagem que eu trarei é a imagem de desafios atuais. Apesar de termos texto e uma área de cor chapada, nós temos fotografias, portanto, não poderá ser outra coisa, conforme indicamos, senão JPEG ou PNG. Notem que já está na opção JPEG, que eu posso escolher a qualidade, por exemplo, máxima qualidade, e esta imagem, que representa uma fatia, estaria pesando 75 KB. Vou clicar duas vezes para batizar como desafios. Se eu diminuir a qualidade para alta, notarei que não vou perder muita qualidade na imagem e ela passou para 26 KB. Se eu reduzi-la para baixa, já começo a ver que a imagem ficou comprometida na qualidade, embora tenha ganho uma grande leveza nesta imagem que se resultará. Portanto, vou passá-la para alta e permanecer com os 26 KB normais. Vamos fazer um teste transformando-a em PNG 24. A imagem não alterou muito a qualidade que já estava, mas ficou com 127 KB, o que acaba por pesar muito. Vou voltar então para a opção
JPEG e com qualidade 60. Bom, com todas as áreas fatiadas que me interessam para o primeiro momento, basta que eu clique agora em salvar e escolher um local para salvar. Agora vou escolher alguns componentes interessantes. Por exemplo, eu quero salvar somente as imagens, quero salvar o HTML que o Photoshop gerará e as imagens, ou também quero salvar só o HTML. A princípio eu vou deixar só em somente imagens. E vou pedir todas as fatias? Não. Vou pedir as fatias do usuário. Agora, quando eu pressionar Save, vou notar que já foi salvo. Para observarmos isso, vou tirar o Photoshop da frente, a parte de Site Alex, e veremos aqui as imagens que nós criamos. Note aqui a imagem do GIF animado, a imagem dos desafios, que está aqui isolada, a imagem do botão do Facebook, do Google, do logotipo inteiro e do Twitter. Alguns em PNG, alguns em GIF e alguns em JPEG. Estas fatias ou estas imagens isoladas podem facilmente ser levadas para um programa como Dreamweaver e lá receberem as marcações devidas para a construção de um site. Muito obrigado por sua atenção